Anos 1980, a década da música eletrônica, das roupas coloridas e da participação popular. Dizem por aí que foram os melhores anos da música. Talvez a invasão tecnológica e o crescimento econômico mundo afora tenham cooperado para esse sucesso todo. Mais uma vez, é ela, a comunicação pautando os acontecimentos. Pelas ruas do Brasil, o que se ouve são as milhares de vozes que se unem e pedem diretas já. Pelos corredores e salas da FCA, os alunos ajudam a definir a direção dos cursos e se fazem ouvir através dos DAs. O movimento estudantil estava muito ativo, né? Dentro das escolas, das faculdades, né? Os DAs tinham muita articulação, as pessoas inclusive se engajavam em partidos políticos, porque era uma época que estava começando a ser possível criar outros partidos, né? Porque durante a ditadura eram só 2 partidos. Então, assim, nessa época, por exemplo, partidos sendo criados, né? Todo esse processo de construção política, democrática, né? de participação. Então, tinha muito movimento nesse sentido, inclusive quando a gente foi para a rua, né? Em 1984, nas diretas já, então essas coisas aconteciam aqui dentro da universidade, a gente ia juntos, né? Com bandeira, poder ir para a rua com bandeira, né? E pedir diretas já, sem ser totalmente reprimido, né? Então, era uma coisa, assim, uma conquista. A gente realmente era emocionante e a gente, imagina, cantava o hino nacional com a Fafá de Belém, né? Porque os símbolos nacionais realmente eram símbolos nacionais, né? Olha que coisa da hora! Enquanto a voz do povo ecoava, os estudos de recepção ganhavam força dentro da pesquisa comunicacional. Tudo muito ligado. Por aqui não era diferente. Foi o momento de repensar os cursos da área. Apesar de imposições como a grade única para os cursos de ensino superior, a FCA buscava também estabelecer o seu caminho de formação, ouvindo alunos e o mercado de trabalho. De um lado, a participação popular, do outro, a mídia. No meio, os acontecimentos do mundo, como as Olimpíadas de 1980 em Moscou, que misturou cenário político e comunicação na cena histórica do mascote Misha, chorando em apelo por trégua entre 2 potências mundiais. Na primeira metade da década, a relação entre os meios de comunicação e os públicos arrebentaram a boca do balão. Essa década foi marcada pelo fim da ditadura militar no Brasil. Os meios de comunicação começaram a respirar com mais autonomia, menos medo e mais liberdade. Para sermos um país democrático, e não ilusório, faltava muito, mas estávamos a caminho. Claro que tudo isso reflete na FCA. Em 1983, por exemplo, o curso de Relações Públicas passa por uma reestruturação esperta. Eu me formei em 1978 e eu acho que logo depois eu comecei a coordenar o curso de Relações Públicas. E como a gente estava vindo de uma fase muito autoritária, né? E o curso era baseado muito nessa coisa de harmonizar as relações, e muito as empresas é que tinham vozes, né? Não reconhecia o público como, os interlocutores dele, os públicos, como alguém ou um grupo de pessoas que influenciavam nas organizações. Era uma visão muito autoritária mesmo. A gente achou que era importante reformular o curso. E assim, olha, eu acho que foi uma das grandes marcas aqui do curso de Relações Públicas. Foi quando a gente teve a oportunidade de dar uma guinada de percepção do que era relações públicas, uma guinada na formação das relações públicas, muito mais na perspectiva da comunicação integrada, né? De você pensar estratégias de comunicação de uma forma integrada e não separadamente. Então, assim, eu acho que é uma marca. A partir daí, o curso passa a ser muito reconhecido e passa a ser uma referência, né? E os alunos vão formando e vão
de uma certa forma, integrando no mercado e mudando um pouco a perspectiva e a visão das relações públicas, aquela coisa muito técnica de fazer evento, né? Mudamos essa perspectiva de que relações públicas é aquele que faz a festa, é aquele que faz um cartãozinho, né? E já o início, né, de uma perspectiva de um profissional estrategista da comunicação. Em 1984, uma novidade mexeu com a dinâmica da Faculdade de Comunicação e Artes. O curso de jornalismo passou a ser ofertado no turno da manhã. Os alunos que antes optavam por habilitação em publicidade, relações públicas ou jornalismo no meio da graduação, passaram a fazer essa escolha na hora do vestibular. O curso funcionava só à noite. Aí nós conseguimos depois, apesar de muita resistência da reitoria, criar o curso de um ano. À medida em que se separou também a seleção no vestibular, né? À noite selecionava para RP e publicidade e jornalismo de manhã. Então a razão principal foi o aumento do número de vagas e a criação do segundo turno. Funcionando em horário separado, obviamente tinha que ter vestibular separado. Na metade da década de 1980, as pesquisas de recepção encontram na figura da mulher, dona de casa, boa mãe e excelente esposa, importante papel na comunicação. Dentro da FCA, o clima era fera, com espaços para questionamento e fuga do senso comum. Em 1985, alunas e professoras fizeram um anúncio sobre violência contra a mulher, veiculado em jornais mineiros e que estampou em publicações nacionais, como a revista Veja, e internacionais, como o New York Times, o título Mulher de Macho dá nisso. O objetivo primeiro era, tá acontecendo esse fato, foram 3 ou 4 assassinatos, né, de mulheres com uma cobertura muito grande da mídia e impactava todo mundo, né? E vamos discutir esse assunto nos interessa. Por que os homens estão matando as mulheres? O que é isso? Sabe? E aí, discussão, aí entrava, cada um tinha sua opinião e tal, até que surge esse gancho, sabe? As mulheres precisam escolher melhor seus parceiros, sabe? O machismo brasileiro, ele é atávico, ele está aí há anos. Então, cabe à mulher escolher bem, sabe, os seus parceiros para não cair numa esparrela dessa. Se ela perceber que o cara é um machão, cai fora. Daí, foi um pulo pro título, Mulher de Macho dá nisso. Você não sabe nem explicar, sabe? Porque é em segundos, né? Sai o título e a Ângela empolga e já sai com o texto e a gente vai revisando, sabe? A Glória trabalha de madrugada para fazer o layout e a Gleida corre atrás de onde publicar isso. Então, num primeiro momento, era jornais mineiros, né? Na sequência, a Veja se interessou. Aí, também, não publicou o anúncio, fez uma matéria sobre o assunto. E tinha a Silvana Fonseca, ela foi da primeira turma. E ela estava morando em Nova York. Foi ela que, lendo o New York Times, viu a matéria do Mulher. Aí ela recortou e mandou para a gente, sabe, que tinha saído no New York Times. Não, eles fotografaram o anúncio e fizeram uma matéria. Nem sonhávamos que daria tanta repercussão, né? Mas é interessante, sabe? Porque não é difícil, sabe? Você tem que ter uma coisa de paixão, sabe? O assunto assassinato de mulher estava mexendo com a gente,
Tanto que não entrou homem nisso. Sabe? São só mulheres que entraram. A Glória no layout, a Ângela Carrato e eu. E as alunas. Era uma coisa que mexia conosco, com as mulheres. E a gente não queria passar a mão na cabeça da mulher também, não. Ela tem culpa também. Mulher de macho, ou seja, escolha. Faça seleção. Não se rebaixe. Tá? Não admita. Esse era o recado. Ao final da década de 1980, o rádio virou protagonista. Na época que marcou o fim da ditadura no Brasil, estudantes universitários usavam emissoras de rádio para fazer acontecer e se comunicar. Dentro do Departamento de Comunicação da PUC Minas em 1988, foi firmado um convênio esperto com a Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais, e os alunos começaram a atuar na rádio Onda Rural. Em 1989, a Rádio Intervalo deixava todo mundo gamado. Era a trilha sonora dos estudantes, com música, notícia e informação durante os intervalos das aulas. A década, que é até hoje lembrada por sua potência musical, não poderia terminar de outro jeito. Os festivais de música, junto com os de teatro e cinema, se transformaram no combustível cultural da FCA.